seria interessante. Bom, então vamos lá. A ideia, então, hoje era fazer uma revisão, certo? Sim. Porém, eu pensei em dar uma colher de chá para vocês. Mas vai de vocês. Então, a gente fazer algo mais resumido na revisão, mas tá passando os pontos, ó, presta atenção nesse assunto, não nesse. A maioria vai ter que prestar atenção, tudo bem. E aí eu ia pedir um trabalho para vocês. O que vocês acham? Como assim, trabalho em vez de prova? Não, prova vai ter. O nome trabalho assusta, né? Sim. Mas é um trabalho que não é trabalho. Seria montar uma cola. Se vocês quiserem, né? Interessante. Gostei. Vai da opinião de vocês. Como é que pode ser feito? Como é que eu já fiz, né? Como é que eu, de vez em quando o espírito está mais benéfico, eu faço. Nossa. Eu, sem choradeira de querer a folha inteira, tá? Eu libero uma página, aí eu indico uma folha 4 porque ela é um pouquinho maior, para vocês colocarem o que vocês quiserem para consultar durante a prova. Nossa, que beleza. Mas é só uma página. Aí eu também costumo daí pegar essa colinha, vamos falar assim, esse material que vocês vão construir e considerar como um trabalho junto com a prova. Ô, professor, você podia fazer isso com curso também, né? Não, aí já é muito. Você não falou que o texto estava bom? Então ajude. Um ou outro, né? Não, custos eu gosto de forçar um pouquinho mais vocês, porque é um conteúdo mais cobrado do, do profissional de contabilidade, né? Mas já é, pensem que já é uma colher de chá, né? O que vocês acham? Ótimo. Maravilhoso. Até porque ia ser bem teórico. É por isso que eu pensei nisso. Aí eu sugeri, então, a gente passar por esses tópicos e depois a gente já termina até um pouco mais cedo e daí vocês têm até o dia da prova para montar essa cola. Detalhe, escrito à mão, tá? Pode ser frente e verso Ô, louco. da folha. Não, só a frente. Ah, professor, orra, tinha que deixar eu Por que você usar falou? Ele tudo. falou uma folha, daí na hora a interpretação que vale. Não, eu falei página. Tá gravado. Então, uma página é frente e verso, uai. Não, aí é folha. Professor, para com isso, professor de maldade. Você já vai deixar só uma folha. Deixa a gente fazer frente e verso, professor. Não cabe muito uma folha. Cabe, cara. Eu já vi Não, gente não fazer cabe, não. umas Minha letra é letras. grande, professor. Vou diminuir a letra aqui, nem eu vou enxergar daí na hora da prova. Já vi umas letras, olha, que ficavam. Credo, professor. Na verdade, é um poder de síntese também, de organizar na folha, montar bonitinho, dá para pôr muita coisa em uma página. Pode ter certeza. Já é experiências anteriores me levam a essa afirmação.
Tem pessoa que escreve 3 páginas e ainda não consegue fazer a prova. Não, consegue. Ela não tá uma prova difícil, tá? Então, ela não é uma... Vamos falar assim, não vai ser uma situação que me leve a gerar preocupação. Vamos desse jeito? Não? Sim. Bora? Então tá, deve vocês comentem com os demais, né? Já que eles estão me abandonando nas sextas-feiras para montar essa colinha. Tá bom, professor. Então vamos lá, passar material. Opa, aqui é para gravar. Então, o primeiro assunto que a gente viu durante as nossas aulas foi o sistema financeiro, né? Lembram desse sistema financeiro? A gente divide ele em dois. Então, como funciona todo o modelo financeiro aqui do nosso país, e a gente acaba tendo esse modelo de funcionamento com duas separações. E nessas separações a gente vai encontrar instituições públicas, instituições privadas, instituições bancárias, instituições não bancárias, órgãos reguladores, onde a relação dessas empresas e desses dois sistemas fazem o modelo como a gente conhece hoje, né? E vai cair na prova? Vai. Então, aqui é só uma classificaçãozinha de instituição bancária, não bancária, senão não é tanto foco, que a gente se preocupa mais quando a gente fala do sistema financeiro, é essa estrutura. E nós temos a divisão em um subsistema normativo e um subsistema de intermediação. Qual a função do normativo? Ai, professor, não começa a forçar a mente da gente sexta-feira, professor. Ó, pensem nessa palavrinha aqui. Ah, não tá. Nem aparece, não. Normas. Normas, exatamente. Boa noite, professor. Desculpa, esqueci da aula, do horário. Já passou muita coisa? Ixi, já estamos no finzinho já. Sério? Mentira, tá perdeu. todo ano. Mas uma informação muito importante para o prova. Você vai gostar. Eu devia ter feito só para quem estava na aula, né? O quê? Eu tô A gente perdida, vai gente. poder ter cola na prova. Hã? É. Depois a gente explica melhor, senão eu me perco aqui. Então, a gente tem esse sistema normativo tratando da regulamentação desse sistema financeiro, né? Como ele vai funcionar, com quais as diretrizes, e o sistema de intermediação é quem vai, obviamente, seguir toda essa regulamentação e fazer o processo efetivo. Então, quem vai operar o sistema financeiro na prática são as entidades que estão nesse subsistema normativo. Então, aqui a gente tem uma segregação, né? Quem faz parte do subsistema normativo? Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, e as instituições especiais, que basicamente são o Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal. Lá no sistema de intermediação, a gente vai ter as instituições financeiras bancárias, as não bancárias, o Sistema Brasileiro de Empréstimo e Poupança, instituições auxiliares
e as não financeiras. Até o subsistema normativo é um dos que a gente mais gosta de cobrar em prova. A gente não é só... Eita, não é apenas o professor Cesiro. Quando a gente pensa em sistema financeiro, as questões de concurso que envolvem esse assunto tendem a gostar muito do subsistema normativo. Então, vou fazer um concurso para a Caixa Econômica. Vai cair alguma coisa do subsistema normativo. Vou fazer para o Banco do Brasil. Vai cair. Porque ali a gente está pensando na estrutura de controle do sistema financeiro, né? Então, ele é um ponto bem indicado para a prova. Então, vamos lá. Primeiro elemento que a gente indica é o tal do Conselho Monetário Nacional. Ele, teoricamente, é o elemento mais importante desse subsistema, já que ele dita todas as regras, todas as diretrizes. Regras é um pouquinho... não seria a palavra ideal, mas todas as diretrizes sobre a política monetária, de crédito e de câmbio. Então, como é que o sistema vai estar funcionando naquele momento? Dá para falar regra, algumas, mas as auxiliares ali que trabalham abaixo do Conselho Monetário é que tem mais essa função de regramento. Mas ela é considerada a mais importante dessa estrutura. Então, pensou em como o sistema está funcionando atualmente, a gente vai lembrar do Conselho Monetário, são eles que tratam as diretrizes de funcionamento. Então, aqui, todas aquelas funções que a gente passou em aula. Então, aqui, até a primeira que a gente traz, que é a fixação de diretrizes e normas da política cambial, regulamentação de taxa de juros, regulamentação de crédito e empréstimos, regulamentação de constituição e funcionamento das instituições financeiras. Então, a gente tem uma série de regras, regulamentos de funcionamento. E junto com o Conselho Monetário, nós temos o Banco Central. Um elemento também muito importante, mas, na essência, ele não é normatizador. Ele é um órgão com cunho mais fiscalizador. Então, ele se utiliza das políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional para verificar o funcionamento, principalmente, do sistema bancário, né? Então, ele é considerado um banco fiscalizador, um banco de penalidade, e por fazer esse controle de funcionamento, ele é considerado gestor do sistema financeiro nacional. E também ele é o banco do governo, né? Não é o banco que o governo utiliza para suas operações, mas o banco do próprio governo. Então, aqui as competências: fiscalizar instituições financeiras, conceder autorização a essas instituições financeiras, inclusive fazendo a gestão do Fundo Garantidor de Crédito, né? Realizar controle de operações de desconto, de empréstimo, dentro dessas instituições financeiras, faz a emissão de dinheiro e também, por obrigação, aí, controla a liquidez, já que não pode sair emitindo dinheiro à torta e à direita. Faz o controle de capital estrangeiro,
recebe os tais depósitos compulsórios para funcionamento bancário. Até é através desses depósitos que existe esse fundo garantidor de crédito, né? E faz a supervisão de serviços de compensação de cheque. Está caindo em desuso e hoje ele tem a figura do controle do Pix, né? É isso mesmo? Pix está sobre o responsabilidade do Banco Central? Eu acho que não, né? Porque ele não é seguro, por exemplo, para empresas, né? Mas para pessoa física. Mas quem gere o sistema, o funcionamento é o Banco Central. Então, esse trâmite indo de um banco para outro, quem faz o controle, ele não interfere em nada. Até que algo de errado, né? Vamos falar assim. Mas ele faz a supervisão desse funcionamento. Até foi em abril, maio, o pessoal estava com medo do Pix parar porque os funcionários do Banco Central estavam de greve. Então a gente tem essa nova função do Banco Central. Agora, o que é o tal depósito compulsório que eu comentei? O que, professor? Desculpa, não entendi. O que é o tal depósito compulsório? Não me recordo. É aquele depósito obrigatório para funcionamento. Então, eu quero abrir um banco. Posso? Posso. Tenho que seguir a documentação, a aprovação do Banco Central, e para poder efetivamente funcionar, eu vou ter que fazer um depósito obrigatório no Banco Central e permanecer com esse depósito durante o meu funcionamento. É uma espécie de calção dessa instituição financeira. Então, esse depósito compulsório é bem importante. A terceira entidade, Comissão de Valores Mobiliários. Então, a Comissão de Valores Mobiliários tem abrangência sobre 3 mercados. Então, são controle de instituições financeiras de mercado, companhias de capital aberto, e essa não é vamos falar assim, uma responsabilidade direta da CVM, mas a CVM atua como um protetor dessa pessoa ou dessas pessoas, que são os investidores. Então, a CVM tem a função de normatizar o funcionamento das companhias abertas, instituições financeiras de mercado, visando sempre a proteção dos direitos de investidores. Aí a gente tem 3 instituições especiais. O Banco do Brasil. Então, ela é considerada uma sociedade de apoio, formada como uma sociedade de economia mista, com controle acionário por parte do governo federal, né? E ela é vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, ela é considerada um aglomerado financeiro e atua como um banco múltiplo. Então, é basicamente uma instituição bancária, mas sendo o principal banco de utilização do governo federal. Então, quem faz a gestão dos recursos financeiros da União é o Banco do Brasil. Ah, professor, então é por isso que quando alguém passa em um concurso público federal tem que abrir conta no Banco do Brasil? Sim, porque é por lá que se movimenta todos os recursos
do governo federal. E ela também funciona como uma entidade de políticas públicas. Como assim, professor? Ela é utilizada para o desenvolvimento de algumas ações sociais. Então, ela vai atuar na área comercial, habitação um pouco mais discretamente, exportação muito forte, de crédito rural, crédito para desenvolvimento em todo o território nacional. Professora, então quer dizer que para controle de exportações se utiliza o Banco do Brasil? Sim. E os recebíveis acabam sendo feitos através do Banco do Brasil. Professor, mas eu sou exportador e tenho o banco no Santander, eu não posso movimentar por lá? Pode. Mas vai passar por uma declaração de dinheiro oriundo do exterior sendo feito no Banco do Brasil. Então, ela é uma ferramenta de auxílio nesse processo de controle e fomento, também fornecendo crédito para exportadores. E outra área muito forte é o crédito rural, né? A gente tem basicamente o agronegócio sendo financiado por políticas públicas desenvolvidas no Banco do Brasil. Aí a gente tem a Caixa Econômica Federal, também é uma autoridade de apoio. Aí ela tem uma característica um pouco diferente, porque ela é uma empresa pública. Então, 100% das ações da Caixa Econômica são do governo federal e a Caixa está ligada ao Ministério da Fazenda também. Diferente do Banco do Brasil, que ela é o principal gestor dos recursos ou do dinheiro da União, a Caixa ela é o principal agente de política pública do governo federal. Então, ela é mais usada para o desenvolvimento de políticas do que para a movimentação financeira pelo governo federal. Tá? Então, ela atua nas áreas de comércio, de habitação, já foi até mais forte na habitação, né? Infelizmente caiu um pouco. Também atua na exportação, saneamento básico. Então, a gente vai ver muitas obras sendo financiadas, aí tanto de saneamento básico quanto de infraestrutura, pela Caixa Econômica. Então, tem uma escola sendo construída em algum lugar. Existe grande chance de vocês chegarem nas placas é estranho falar publicidade, mas é de publicidade no sentido de tornar transparente, né? Indicando que o financiamento, a fonte financiadora é a Caixa Econômica. Se vocês passarem por uma obra pública, tentem olhar isso. Aí também atuam com prestação de serviço, pagamento de FGTS, não só o pagamento, mas a gestão de todo o fundo de garantia, PIS, seguro-desemprego, e além de ser a responsável por loterias no Brasil, né? Aproveitando, está acumulado em 300 milhões, tá? Tomara que eu ganhe. Se eu ganhar, vocês não me veem na segunda-feira mais, tá? É engraçadinho. E a última instituição é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. Essa é a estrutura legal, né? Então, ela também é uma autoridade de apoio, feito ou constituída como empresa pública, mas ela não está ligada ao Ministério da Fazenda. Ela está ligada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E ela tem a finalidade de apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento social. Então, não sei se vocês lembram que eu comentei nessas aulas, que
Em alguns casos, o BNDES vai emprestar com juros zero. E como que se consegue esse tipo de empréstimo? Quando você tem um projeto bom que vai beneficiar várias pessoas, não só para benefício próprio, né? Normalmente, você explicou quando acontece assim de juros zeros, é uma coisa que, por exemplo, foi até o exemplo que você citou, que de comprar uma van para transportar alunos do meio rural até a escola. É uma coisa que não vai te trazer benefício algum, mas está fazendo aquilo para ajudar a população. Então, normalmente nesses casos, ou é juros zero ou até eles financiam completamente. Exatamente. Então, a gente pode ter a figura de projetos que tenham um grande benefício social, então vai ser revertido em qualidade de vida, melhoria da qualidade de vida, e isso é a política do BNDES. Por isso a gente tem até essa figura de juro zero. Então ela vai atuar também área comercial, área de investimento, exportação, área rural e de desenvolvimento, e até mesmo daí com operações de infraestrutura e de longo prazo. Então, eu quero construir um porto. O porto vai gerar um benefício social? Puxa, vou movimentar importação e exportação, vou gerar emprego, começo a demonstrar todo o benefício social. Com certeza o BNDES vai aceitar financiar esse tipo de projeto. E daí vai ser necessária essa negociação de taxa de juros, mas para esse tipo de caso é bem mais tranquilo. Então, hoje ele é o principal instrumento de financiamento de longo prazo para esses projetos de desenvolvimento social. Então, a gente tem essa função de social envolvida no BNDES. A ponto, aí até Manoel lembrou bem, de não cobrar, de ser um projeto não reembolsável. Projeto que tem uma representação alta, grande nesse desenvolvimento social, pode nem mesmo ser cobrado. Aí a gente tem, não está na estrutura formal do subsistema normativo, mas participa, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Que secretaria é essa? Então, ela existe desde 86 e ela busca desenvolver o sistema financeiro, ou melhor, o sistema de finanças públicas do país. Então, a principal atividade é operar a administração e controle de receitas e das despesas públicas do governo federal. Então, ela é a executora do orçamento nacional. Aí a gente vê a importância dela no sistema financeiro, né? E outra figura que não está descrita no, no subsistema é o Copom. O que é esse Copom mesmo? Ah, professor, agora não lembro. Desse eu não lembro. Conselho de Política Monetária. Então, ela é uma entidade colegiada, formada principalmente ali por funcionários do Banco Central, que visam discutir essas políticas necessárias de implantação no sistema monetário nacional. E daí a gente encontra quem executa as operações, subsistema de intermediação.
Então, ali a gente tem as instituições financeiras bancárias, as instituições financeiras não bancárias, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, instituições auxiliares, as instituições não financeiras. Cai na prova? Cai. Mas a mais querida, vamos falar assim, é o subsistema normativo, tá? Então aqui eu não vou passar um por um, porque senão a gente não vai conseguir passar por todos os assuntos. Depois vocês dão uma revisada nesse sistema. Então, esse foi o primeiro assunto que a gente tratou em sala de aula, né? Cadê? Depois nós passamos a falar de rendas. Começando por qual? As rendas fixas, né? Qual a característica da renda fixa? Quem lembra? O retorno e o investimento. Mas a renda variável também tem O valor retorno. é fixo. Ela é mais segura. Opa, uma por vez. O valor de retorno você já tem na hora que você vai fazer o investimento. Você sabe as taxas e o valor que você vai ter de retorno, não é isso? Quase, Suelen. Quase. Ali você colocou algumas palavrinhas que enquadram metade do conceito de renda fixa. Porque não necessariamente eu preciso conhecer valores. O que é necessário para se considerar uma renda fixa é o conhecimento da regra de remuneração. Nossa, professor, você quer que a gente fala desse jeito, professor, mas não dá. Sabe que não dá? Não, mas é porque se a gente fala valores, eu entendi o que a Suelen quis dizer, eu conheço como eu vou ser remunerado, né? Mas a gente não pode falar desse jeito que leva a uma das duas classificações de renda fixa. E duas classificações de renda fixa? Quais será que são? Uma tal de pré-fixada, pós-fixada, né? Tem alguma coisa assim? Sim. São essas duas, pré-fixada e pós-fixada. A pré eu posso falar em valor, porque eu já conheço toda a forma de remuneração no início do contrato. Então, contrato um CDB com rendimento de 2% ao mês. Puxa, 2% ao mês, então eu posso já calcular no momento que eu aplico todo o recurso que eu vou receber, não consigo? Se eu aplicar 100 mil, dá para calcular mês a mês quanto que eu vou ter de rendimento? 2% ao mês. Não é para vocês calcularem, é só para eu pensar. Dá para saber? Sim. Renda fixa. Dá. Cálculo simples ali de juro composto, você já consegue identificar o rendimento. E o pós-fixado? A gente conhece a regra de remuneração, mas não a taxa. E como assim, professor? Então, vocês estão comprando o Tesouro Direto e gostaram do Tesouro Selic. Vocês conhecem a forma que vai ser remunerado? Poxa, vai ser remunerado pela taxa Selic. Bacana, conheço a regra. Ele é uma renda fixa. Mas eu vou conseguir conhecer o valor do meu rendimento? Dá para calcular o rendimento para os próximos meses e anos com base na Selic?
a base sim, por mais que ela tenha alteração, né? Mas Aí é que tá, daí você não vai saber exatamente o rendimento, você consegue fazer uma estimativa, mas não dá para falar em valor. Então, aí a gente considera esse tipo de renda fixa como pós-fixada. Mas as duas são renda fixa. Então, ele pode ter a renda fixa e variável dentro dos investimentos, né? Rentabilidade acordada no ato da compra do título. Temos a renda variável, a renda fixa e a renda variável. Não existe qualquer garantia de rentabilidade e não existe qualquer regramento de remuneração do investimento. Então, quando eu aposto em renda variável, eu estou apostando numa rentabilidade desconhecida. Essa é a principal diferença entre os dois. Aqui a gente passou por exemplos, né? Mas a gente acabou vendo em aula. Aí, como a gente estava falando, a gente tem o pré-fixado. Então, no momento da compra ou do investimento, já é acordada uma taxa exata que vai remunerar o capital e que permite que a gente faça o cálculo já na contratação de quanto eu vou ter de rendimento. Então, se eu fizer uma aplicação em um determinado título que até 2022, o fim de 2022, vai me dar 10% do capital investido. Já conheço, já posso efetuar o cálculo, já sei quanto que eu vou ser remunerado, é classificado como renda fixa pré-fixado. E o pós-fixado, a gente conhece como a gente vai ser remunerado. Então, aqui a gente pode pensar em pré-fixado, eu conheço quanto eu vou ser remunerado. No pós, eu conheço como, qual a regra, mas eu não sei dizer valores. Então, no pós, a gente pode frisar que é regra de remuneração. Então, poupança, 0,5% ao mês mais taxa referencial, a TR. Não sei dizer quanto vai ser a TR daqui 6 meses. Vira um investimento pós. Como eu vou ser bonzinho com vocês. Não precisa estudar tributação de renda fixa, tá? Em termos de cálculo. Não precisa lembrar quanto que vai incidir de OF, quanto que é o IR para 180 dias, para 360. Não vou cobrar nada disso. Vou apenas cobrar o quê? Se um determinado investimento, por exemplo, ele tem IR ou não. Ou se tem IOF ou não. Então, é bom vocês, na hora de montar o tira a dúvida de vocês, coloquem a caderneta de poupança, não tem IR e é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Guardem essa figura do Fundo Garantidor de Crédito também, tá? Aí a gente pode passar esses assuntos. Vai ter falando do CDB, nem que seja alternativa. Letra de câmbio, letra de crédito, também eu vou dar uma sondada na prova, tá? Então dá para vocês montarem um resuminho. Aí dá para pegar justamente nesse estilo aqui. Falar um pouquinho do risco, se tem garantia ou não,
garantia do fundo garantidor de crédito e, principalmente, tributo, se tem ou não. Só isso que eu vou cobrar. Beleza? Mais ou menos? Beleza. Mesma coisa para LCA. Mesma coisa para letra financeira. Vocês podem passar por todos esses títulos. E mais, tem um pouquinho de renda variável. E esse tem até o próprio trabalho de vocês, né? Então, qual que é a característica da renda variável? Sempre me bato nesse assunto. Qual é? Nós não conhecemos nada sobre remuneração, né? Não temos informação de rendimento possível. Ela é uma incógnita, né? Então, ela é uma classe de investimento um pouco mais arriscada, mas também um pouco mais rentável. Só que a dificuldade é que a gente não conhece. Opa, cadê meu marca-texto? Não conheço como vai ser a figura da rentabilidade. Necessita um pouco mais de estudo para fazer esse tipo de investimento, né? Guardem um pouquinho das vantagens, das desvantagens também, né? E deem uma revisada na aula dos títulos. Dos títulos, não, dos tipos de renda variável. Como vou ser bonzinho com vocês mais uma vez. Essa é a questão discursiva que eu coloquei, tá? Que? Porra. Estudem ao menos o que vocês apresentaram. Pegaram? Socorro, Deus! Acho que eu já peguei. Captei vossa mensagem. Então, guardem bem o que eu estou falando. Estudem ao menos o que vocês apresentaram. Ainda que ele falou assim, essa prova vai ser tranquila, bem de boa. Não, tem uma questão discursiva, gente. Professor, mas pelo amor de Deus. Serão quantas perguntas? São 12, 11 de múltipla escolha e uma questãozinha só discursiva. Beleza. Mas prestem atenção, estudem ao menos o que vocês apresentaram. Pode ser que essa frase auxilie, se alguém compreendeu que eu tô, como eu montei a questão, como pode ser montada uma questão. Né? Posso compartilhar ou não? Posso ficar quieta? Como assim? Meu entendimento, que eu entendi da pergunta. Que você Quem fez. entendeu, entendeu, Suelen. Então tá bom. Os outros que lutem. Espero que todos tenham entendido a mesma coisa que eu. Daqui a pouco começa as conversas Não, no tá WhatsApp. difícil o negócio hoje. Você acha que já não tá rolando? Eu sei disso. Mas acho que ficou claro para vocês, né? É só para não falar que eu falei a questão aqui no ar, né? Aqui eu passei um retratinho dos investimentos na aula, mas isso não será tema de prova. E daí,
Temas que envolverão prova também são dos modelos de análise de renda variável. Quais são os dois tipos de análise? Quem lembra? Eu sei que é da escadinha lá, que eu esqueci o nome. Escadinha. Esse eu não conheço muito bem. Modelo escadinha, por favor. Esse eu desconheço, ele. Ela tá falando com respeito aos gráficos, professor. Eu sei. Mas é que escadinha ficou muito engraçado. Né, a paciência da gente. Não, mas é que ficou engraçado o modelo das escadinhas. A gente fica pensando em escadinha. Não, mas é o... No caso, alguns chamam de análise gráfica, né? Mas, na verdade, o melhor nome é análise técnica. E o outro qual que é? Inclusive a mais recente. Que daí até a gente encontra os mais ricos, que geralmente trabalham com ela. Análise fundamentalista. Então vamos lá. Temos as duas análises. Vou passar rapidinho por esse quadro que ele é interessante. Então, a análise fundamentalista, ela tem aí aproximadamente 30, 40 anos. Ela começou na década de 70 para 80. Tem sua origem no ambiente acadêmico. E o principal usuário são administradores de fundos e investidores de longo prazo. Os grandes investidores. E geralmente a ideia é entender o porquê ocorre uma variação das características daquele investimento. Então, por que a empresa está indo bem? Por que ela está ganhando mercado? Ou por que está perdendo mercado? Então, ela tenta entender os fatos que acontecem com aquele investimento. E ela é uma análise voltada para indicadores econômicos financeiros. Até que vocês estão vendo um pouquinho já com a Núbia, né? Então, indicadores de liquidez, de rentabilidade, tem alguns índices estruturais. Então, ela é puramente pautada nesse tipo de indicador. E são vários, tá? Não é um só, não é à toa que vocês vão ter sobre análise de demonstrações financeiras 2 semestres. Né? E a hipótese trabalhada na análise fundamentalista é que existe um valor real, um intrínseco, relacionado diretamente ao desempenho da empresa. Se a empresa vai bem, apresenta bons resultados, ela vale mais. Se ela não está tão bem, ela tende a valer menos. Então, o objetivo dela é determinar o valor real da ação. Quanto aquela empresa realmente vale. Até a Emanuele tinha perguntado sobre valuation, né? Na aula. Então, quem se preocupa com valuation... Agora eu não lembro se foi a Emanuele ou a Analice. Alguém perguntou. O valuation, então, seria uma técnica utilizada também pelos analistas fundamentalistas. A análise técnica, ela já está em funcionamento 100, 110 anos, na verdade, até se pegar a teoria do Charles Down, até um pouco mais. Ela é voltada ou criada basicamente por profissionais de mercado, então, aquelas pessoas que estão operando com as ações, e o usuário é principalmente um especulador. O que é um especulador? Ele vai tentar descobrir, digamos, que o valor que ele vai estar recebendo. Na verdade, ele vai tentar
descobrir os momentos que a ação vai estar valendo mais. Então, descobrir os momentos valendo menos para compra e valendo mais para venda. Então, por isso, a pergunta que se faz na análise técnica é: quando? Em qual momento eu compro? Em qual momento eu vendo? Então, a análise é pautada puramente em gráficos, né? Para análise técnica, pouco importa o histórico da empresa, se ela está indo bem, se ela está indo mal no seu desempenho. Para ela, o que vale é o mercado de ações, pautado em oferta e preço. E a hipótese é que o preço das ações se movimentam em tendência e existe dependência entre as oscilações de preço das ações. Até a figura da tendência é o que pauta a teoria de Charles Down, né? E o objetivo é determinar a tendência de evolução nas cotações, principalmente do curto prazo. Outra característica aí que diferencia o fundamentalista do técnico, o prazo de preocupação da ação. Aqui a gente já passou fazendo esse resumo sobre o fundamentalista. Quero chegar na análise técnica, principalmente por causa de Charles Down. Então, análise técnica pouco interfere a figura de lucro, dividendo, participação no mercado, liquidez, rentabilidade. Não existe preocupação nesses itens para o analista técnico. Isso é coisa de fundamentalista. Análise técnica, o que importa é oferta e procura de ação. Por quê? O que pauta a vida do analista técnico? Oferta e demanda e o preço. Então, ele faz estudo de como se comporta o volume negociado de ações e como esses preços se movimentam em relação a esse estudo. Parece até uma lei da economia, né? Qual que é? Quem fala de relação entre oferta e demanda e preço? A inflação? Hã? A inflação? Não. Do que você está falando? Ué? É a lei de oferta e demanda. Ah, tá. Por quê? O que acontece se tiver muita ação de uma determinada empresa no mercado? O preço dela sobe ou cai? Vai cair? Tem muita gente querendo vender. Para conseguir vender, eu vou ter que vender mais baixo. O preço cai. Ah, não, tem pouca oferta, ou está tendo muita procura, né? O que acontece com o preço? Vai subir. Tendências de evolução do preço. Então, os 3 princípios que pautam a análise técnica é que a ação do mercado reflete todos os fatores envolvidos nesse mercado, os preços se movimentam em tendência e o futuro sempre reflete o passado. E o principal teórico e o primeiro grande teórico desse modelo de análise é o Charles Down. Então, ele desenvolveu sua teoria, onde ele tinha o objetivo de identificar tendências de mercado. Então, consideramos a mais antiga explicação teórica sobre essas grandes tendências, e ela se utiliza da construção de uma média
da evolução de preços. Então, aqui um pouquinho do Charles Dow, do seu sócio, surgimento do Dow Jones, dos índices Dow Jones, funcionam até hoje. Isso que a teoria de Charles Dow é lá do 1880, agora não lembro se é 84 ou 86, já faz um parzinho de tempo, né? E a teoria dele se baseia nesses dois pressupostos. As alterações diárias que ocorrem nos índices consideram o julgamento de todos os investidores e o mercado apresenta movimentos oscilatórios de 3 amplitudes. Então, ele dividiu esses movimentos em tendências primárias, secundárias e terciárias, e nas 3 tendências, sempre movimentos altistas, baixistas ou neutros. Ainda podendo dar esse de curto, médio ou longo prazo. E todas essas tendências são divididas em 4 fases. Então, a acumulação. Vamos até passar para o gráfico, que eu acho que fica mais fácil. Então, aqui as tendências primárias são sempre tendências de 1 ano ou mais, então movimentos oscilatórios que duram um longo prazo. Dentro dessa tendência primária, a gente pode encontrar recortes ou períodos de tendências secundárias. Então, eu tenho uma grande oscilação, uma tendência primária altista. Dentro dessa tendência primária, eu posso encontrar uma tendência secundária ou até uma terciária de baixa, nada impede. Aí vai da expertise de conseguir enxergar que é só uma tendência secundária ou terciária dentro desse movimento. Então, ela ocorre dentro da tendência primária, geralmente ali de meses, e a tendência terciária são períodos curtos, dias ou, no máximo, semana. E as 4 fases, a gente pode falar a primeira como acumulação, período em que o mercado recebe todas as notícias sobre uma empresa e ela se estabiliza. No momento onde o mercado, assim, consegue absorver essas notícias e tratá-la como um movimento normal. Esse período leva algumas pessoas a começar o período de compra. Na verdade, ele é o melhor período para compra, né? E, consequentemente, gera um pequeno aumento de demanda. Esse pequeno aumento de demanda vai gerar um segundo movimento, uma segunda fase, chamada de alta sensível. Mais pessoas começam a perceber o aumento de preço, mesmo que discreto nesse momento de acumulação, e aumenta o número de pessoas comprando ou de investidores comprando. Isso faz com que o preço de mercado comece a subir um pouco mais. Surgiu esse momento de aumento, começou a aumentar ainda mais rápido o preço. Qual a tendência dos demais investidores? Vocês devem lembrar que eu comentei que isso é um efeito manada, né? O que é esse efeito manada? Um faz, todos os outros faz. Isso vai fazer o que no mercado de ações? Puxa, o pessoal está gostando, está comprando aquela determinada ação. Ah, ela está subindo, vou comprar também. Isso gera a fase denominada de euforia, onde ocorre uma explosão de compra, um aumento significativo de compra. Porém, mesmo daí com esse aumento significativo, os mais
preparados para o mercado vão fazer o quê? Vão para a quarta fase, que é a chamada realização. Então, na realização entra aquele momento onde quem conseguiu verificar a possibilidade de realizar o seu ganho, ele efetiva o ganho. Então começa a haver um movimento contrário, um movimento de venda das ações. Aí o que acontece com esse gráfico? Ele vai se estabilizar. Entrando num próximo movimento. Então aqui a gente vê em um gráficozinho da Vale exatamente esse período. Então teve um período de acumulação, melhoria das informações, da busca por essa ação começa a crescer, o pessoal começa a perceber que o valor está crescendo, tem um boom de compra, e chega um momento que os mais espertos fazem a efetivação da venda. Em períodos de baixa, não se modifica esse pensamento. A gente tem, novamente, 4 fases. A primeira é a sequência da fase altista, momento de distribuição, onde alguns começam a efetuar suas vendas. A ação começa a ter uma relativa queda no seu valor. Discreta, mas ainda acontece. Essa relativa queda discreta leva mais pessoas a buscar a venda, volta a figura de efeito manada, a ação começa a cair, o pessoal se desespera, tenta vender, aí a gente tem uma queda acentuada do seu valor, até que o pessoal começa a entender que não dá para vender nesse momento. Aí isso faz com que a queda comece a diminuir de intensidade, mas ainda acontece a queda. Aí ela é chamada de baixa lenta. Então eu tenho a distribuição, o período de pânico, reduz para baixa lenta, e depois, o que ele vira? Ele vira aqui, a primeira fase de um período altista. Então ele vai entrar num período de acumulação novamente. Tranquilo? Mais ou menos? Muito Tranquilo, tranquilo, né? Não, mas Essa tem grande chance de eu pedir alguma coisa na prova disso, tá? Aí outra teoria que embasa esses analistas técnicos é a teoria das ondas de Ralph Elliott, onde ele descreveu que as ações elas oscilam em movimentos cíclicos e padrões que se assemelham a ondas. Então, período crescente, lembrando a analogia com a maré, né? Períodos de maré crescente, ela vai ter um aumento, uma pequena redução, um aumento ainda maior, uma pequena redução. Aí a gente vê essas oscilações nesse gráfico. Então, um período de primeira onda, então serve como base para encontrar razões, já que são períodos, movimentações padrões, né? Essa primeira onda é um padrão para determinar as demais. A segunda onda vai estar relacionada à primeira em um movimento de queda de 50% a 62% da primeira onda. Vou para a onda 3, então tive uma queda menor do que a onda 1. A onda 3 é um acréscimo, um período de valorização, onde ela se relaciona com a primeira, numa proporção de 1,618, 2,618 ou 4,236, bem padrão geométrico, né?
Então, um período de aumento significativo. A onda 4, ela vai ser relacionada com a terceira, não mais com a primeira, e a queda vai estar ali, podendo ser 24, 38 ou 50% da valorização dessa onda 3. A onda... Opa, não falei da onda 4, né? E a onda 5, ela se relaciona com a primeira de volta, e ela cresce na proporção de 1,618 ou 2,618. E aqui encerra um período de alta. E a gente encontra a mesma proporção em um período de queda. Então, se assemelha bem ao movimento de maré, né? Aumentos, onde a maré vai avançando gradativamente, chega o momento que a maré atinge o seu máximo e ela começa a diminuir através desse movimento geométrico. Então, a gente consegue encontrar gráficos também nesse sentido. Definições de máxima e mínima, a gente ainda não viu, tá? A gente vai ver nas próximas aulas, mas é possível traçar esses padrões gráficos de acordo com as proporções que o Elliott criou. E a gente não entrou nesse assunto, eu falei apenas da linha média como fator, né? Então, dentro dos indicadores técnicos, o único que eu vou pedir em prova são os indicadores de média. O que é esse indicador de média? O que é a Você não média? faz essa cara, professor. A gente não lembra de tudo. Não, estou tentando ver, extrair de vocês. Mas o que é a média? O que é uma média? Meio termo entre a queda e o ganho. Ela vai refletir uma movimentação linear, né? Sem as movimentações abruptas de subida de ação ou queda em períodos de tempo. Como se fosse estável. Isso, uma geração de, vamos assim, movimentos estabilizados. A gente viu que movimentos de preço, ela parece um marca-passo, né? Marca-passo não. Aqueles negócios de coração, fica para cima e para baixo, para cima e para baixo. A média não, ela vai ficar estável, refletindo tendências de valor. Então, a gente pode ter a figura dessa média móvel. Então, indicam possibilidades de análise de movimentos de preço de ação. É a figura mais simples de construção e é bem objetiva para a utilização. Então, para a construção, é escolhido um determinado período, calcula-se a média dos preços dos dias que a gente está tendo para análise. Então, ela é chamada de média móvel, porque sempre vai modificando através do último período acompanhado. E a gente tem esse desenho aqui, né? Essa linhazinha é a média. Vocês podem ver que ela não acompanha exatamente o gráfico de preço. Não é verdade? Ela tem menos variações, né, que o gráfico normal. Ela reflete uma estabilidade, uma tendência de preço. E a gente usa essa estabilidade, essa tendência, para fazer análise. E como que é feito? Cruzamento entre elas. Como assim, professor? Não entendi. Momento que elas se cruzam efetivamente. Deixa eu pegar aqui, ó. Que elas estão se cruzando, né? Aqui eu tenho de preço e a média. Aqui é um período que eu vou definir se é um bom período de compra ou não. Então, o que é o sinal de compra através desse indicador médio? É quando a linha de preço
essa aqui, né? Cruzar a linha média de baixo para cima. Opa. Então, esse período aqui, ele é o ideal para compra. Por quê? Por que será? Que ali talvez você tenha menos possibilidade de ter uma perca, você consegue ter uma estabilidade para vender no momento certo? Inverte o raciocínio. A partir desse momento, o preço está maior do que a média, né? A partir desse momento aqui, ó. Então eu comprei e a minha ação começa a valer mais do que o preço médio que ela teve. Professor, é que tem uma ali em cima que também cruza de baixo para cima. É que a sua linha amarela tá mais grossa. Mas ali em cima tem um. Aí eu não sei se talvez confundiria uma pessoa se Essa visse tracejada aqui? essa de cima do pico. Pior que não tem como mostrar, né? Mas é bem ali no meio das duas fendas, ali no pico, tem uma de baixo para cima. Olha aí, essa aí mesmo. Aqui? Não, essa é no outra. meio, professor. Aqui? Olha ali, ó. Olha, a linha cruza de baixo para cima com essa linha que tá da média. Tá. Aqui o nosso foco vai ser a de preço, que é bem essa oscilatória, e essa média, que é a linha não tracejada, tá? Que depois a gente vai ver que a gente pode colocar outros indicadores. Ixi, isso vai ferrar com a nossa vida. Não, pensem na linha contínua. É a linha contínua. Na prova só vai ter ela, tá? Não se preocupem. Eu, na hora de... nem devia estar falando que só vai ter ela, mas tudo bem. Mas eu fiz o filtro só com a linha média. Então, o momento que a linha de preço cruza de baixo para cima é o momento ideal de compra. A minha ação está valendo mais do que o preço médio. E o contrário. Então, o sinal de venda é quando a linha de preço cruza a linha média de cima para baixo. Então, aqui, nesse primeiro período aqui, ó, ela está cruzando, mesmo que por um curto período, mas ela cruzou de cima para baixo. Não cruzou? Esse é o período ideal para venda. Porque a partir daquele momento, o valor da ação está menor do que a média de mercado. Teoricamente, ela está desvalorizada. Ou ela está indo para um período de desvalorização. Ah, então no caso, aí seria aquele ponto ali. Isso, bem esse cruzamentinho aqui, ó. Entendi. Ó, aqui ele cruzou de volta. Tá vendo? A linha de preço cruzou para baixo da média. Então, a ação, nesse período, ela começa a valer menos do que a média de mercado. Então, se eu conseguir vender nesse momento, eu vou estar minimizando a minha chance de perder recurso em relação ao valor médio dela. Tranquilo? Mais ou menos? Então, da análise gráfica é isso que eu vou cobrar de você. Usar sempre a de média como padrão, né? De cima para baixo e de baixo para cima, sempre a média. Tá. Então, esse é o último tema que eu coloquei na prova. Aí eu pergunto, dúvidas? Perguntas?
Não. Então, vou falar para... Suelen, já te falaram o que é pelo grupo do Whats? Já, mas eu acho que tá estranho isso daí. Por que tá estranho? Porque, poxa, professor, à frente de uma folha, escrito com a nossa letra ainda. Eu avisei. Professor, mas pode ser frente e verso, né? Não, só uma página. Não pode ser nem um wordzinho ali com a fonte 7, 5 ali, bem pequenininha. Não, tem que ser manuscrito. Professor, não vai dar para nada uma folha. Dá. Pode deixar que eu vou fazer o pergaminho. Uma frente só. Já vi letras bem pequenininhas. Geralmente quem se ferra nessas colas é a piazada, que não sabe escrever nem bonito nem pequeno, aí a cola deles não dá para nada. Mas vocês, meninas, vão poder fazer uma cola bem bacana. Tranquilo? Dúvidas? Acho que não, professor. Bom, então era isso que eu tinha para tratar com vocês. Espera aí, deixa eu então encerrar aqui a gravação.